Então, olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Instituto Hugo de São Vítor, aqui aberto no YouTube. Eu sou o professor Mário Carboneiro e nesses vídeos, então, nós tratamos de assuntos vários, conforme também nos é perguntado, seja no Instagram, seja aqui mesmo no YouTube, e nós vamos tratando daquilo que as pessoas falam, comentam, nos perguntam, e também algumas vezes daquilo que nós resolvemos falar, porque achamos necessário, certo? Então, o vídeo de hoje vai ser dedicado ao tema da meditação, que é um tema que, sim, por um lado nós trazemos várias vezes, nós levantamos aqui no Instituto esse tema porque, em primeiro lugar, ele faz parte do método de estudos e também porque ele causa muitas indagações da parte dos alunos, justamente porque ele é um tema que está esquecido ou que foi deixado de lado, foi colocado, vamos dizer assim, como inútil nos estudos atualmente, certo? Foi sentenciado de alguma forma que ele era inútil ou foi esquecido. Não tem, assim, exatamente como saber o que aconteceu. Nós só sabemos que realmente não se fala mais nisso. E então, de alguma forma, a própria palavra meditação acabou sendo raptada, por assim dizer, e foi levada para outros círculos, para outras conversas, de modo que só se fala em meditação e quem conhece essa palavra ou quem ouviu, né, em algum lugar vai ter ouvido assim, de meditação transcendental, meditação que tenha ligação com alguma religião oriental, como o budismo, como o hinduísmo, certo? Algo assim. Então, esse tipo de meditação. E aí acabam vindo vários problemas de confusão. Certo? De confusão, porque se nós aqui no Instituto trazemos e propomos essa palavra, algumas pessoas que acabam reagindo, vamos dizer assim, emocionalmente, as palavras vão pensar que nós estamos propondo algo assim, ou estamos querendo trazer elementos importados de outras religiões para a nossa cultura aqui, fazendo algum tipo de ecletismo, assim. E realmente não é o caso, certo? Até porque essa palavra, meditação, ela é do nosso vocabulário, certo? Nosso vocabulário greco-latino. Ela vem do latim mesmo, certo? E claro, existe uma palavra mais ou menos equivalente no grego, mas a palavra vem do latim, meditare, certo? O verbo é o verbo meditare, certo? Então, a palavra já antiga mesmo, que já está lá nos latinos, não é nem uma palavra que foi inventada, por exemplo, na Idade Média ou coisa assim, pelos cristãos, já pela igreja, certo? Pelos monges ou padres ou coisa assim. Não, a palavra antiga vem do latim, vem já da época dos romanos mesmo, certo? E aí, bom, nós já entramos então na questão, o que isso significa, certo? E nós realmente não queremos que as pessoas pensem que é algo de outro mundo, certo? Não é uma técnica que é preciso, sei lá, anos de treinamento para exercer, certo? A tal função de meditar. Não é nada disso, é algo que nós fazemos mais ou menos naturalmente. Em geral é assim, certo? Em geral é assim nos estudos. Os estudos, com suas técnicas próprias, eles não propõem coisas novas, ou dificilmente propõem coisas novas, certo? Quando nós falamos de ler, bom, a maioria das pessoas hoje em dia lê alguma coisa. Então, o que o estudo faz é aprofundar, certo? Por exemplo, a leitura. Na leitura, nós vamos aprofundá-la e ver que podem existir outros níveis de leitura. Além do nível literal, nós podemos ver o nível alegórico, o nível moral, e até se fala no nível anagógico. Certo? Então, mas isso aí não quer dizer que nós estamos fazendo coisas de outro mundo. E quando nós falamos em meditar, mesma coisa. Não é algo de outro mundo. Meditar, no fundo, é uma forma de pensar. É uma forma
de organizar as ideias, certo? De trabalhar com as ideias. Não é algo que as pessoas não façam. E elas fazem realmente. E eu até já mencionei em outro momento que nós mesmos nos colocamos a meditar, vamos dizer assim, geralmente quando nós temos um problema, certo? Um problema muito espinhoso, muito difícil de resolver, algo que seja, assim, um problema moral ou um problema técnico, sei lá. Certo? Então, o meu carro quebrou, vamos dizer assim. Não é que eu vou entrar em transe, vamos dizer assim, meditativo, certo? Eu vou ter que parar o carro, certo? O carro vai ter parado por si mesmo. E aí eu vou ter que começar a, por exemplo, levantar as possibilidades de ação. Bem, eu vou abrir o capô do carro e vou eu mesmo ali trabalhar naquilo, mexer naquilo. Bom, eu não sei muito, por exemplo, eu particularmente, né? Não tomaria essa decisão. Bom, então vou ligar para o seguro, vou ligar para um parente meu, vou ligar para o meu pai, para um amigo, perguntar de um mecânico, o que eu vou fazer? Bem, vejam, eu estou aqui levantando várias hipóteses, eu estou pensando, eu estou trabalhando um problema real na minha cabeça. E isso, de certa forma, poderia ser chamado de meditação, certo? Não no sentido estrito e técnico que nós vamos falar nos estudos, evidentemente, mas sim, nós estamos trabalhando, nós estamos lidando com várias hipóteses para resolver um problema e nós estamos pesando essas coisas para buscar a melhor solução, certo? Para mim, no meu caso o meu carro quebre, por exemplo, a melhor solução não é eu inventar de mexer no capô, certo? Mas para outras pessoas, sim, vão lá, vão mexer na bateria, vão mexer no próprio motor do carro e etc. Certo? Isso pode ser uma possibilidade, tá? E eu sei, é algo bem simples aqui que eu estou falando, mas poderia ser um dilema moral, certo? Fazer ou não fazer uma coisa que é lícita até, mas é o certo, não é o certo para mim naquele momento, ou sei lá, eu vou entrar na faculdade para fazer o mestrado neste momento, certo? Escolha de vida. E aí eu vou pesar, bom, eu vou gastar tempo, certo? Vou gastar dinheiro, vou deixar de fazer tais e tais coisas que pertencem à minha rotina, ter que deixar de dedicar um tempo para a família, um tempo para os amigos, vou ter que deixar de estudar algumas coisas que são mais da minha predileção. Bom, eu vou sopesando. E aí, bem, mas aí eu vou ganhar outra coisa lá na frente, vou ter mais oportunidades de trabalho, vou estar inserido num outro cenário social em que eu vou ter mais contatos, vou ter mais chances de emprego, de ganhar mais talvez, de ter um segundo emprego, certo? Eu estou aqui sopesando as coisas, eu estou levantando hipóteses, certo? Porque uma coisa é nós pensarmos superficialmente. Por exemplo, eu devo ou não fazer o mestrado na minha vida? Aí eu fico ali, sim. Vai dar um trabalhão. Não, eu vou ficar meio estagnado. Vai dar um trabalhão, vou ficar estagnado. Eu posso colocar nesses termos muito genéricos e vagos a minha questão e posso tomar uma decisão mais ou menos impulsiva, certo? Porque daí não vai ser uma decisão extremamente racional, porque eu realmente não entrei no pormenor da coisa. Mas quando eu começo a pensar com mais profundidade, eu me coloco na minha situação, eu vejo como é que eu estou com a minha família, como é que eu estou com meus amigos, como é que está a minha situação de trabalho para o futuro. Eu começo realmente a entrar nos meandros da questão e eu realmente estou pensando, eu paro, certo? Isso também é um elemento importante. Eu não faço isso na agitação do dia a dia, não. Separo um tempo e eu paro, certo? Eu estou sem meu celular, não estou assistindo TV, não estou ouvindo música, não estou lendo. Eu paro, separo um momento para pensar, certo? Talvez isso soe muito estranho para nós hoje em dia, certo? Porque realmente o homem hoje em dia tem muitas opções para se entreter, para se divertir, certo? E se divertir é justamente isso,
certo? Divertir vem de desvertere, certo? É como algo que está fluindo para um lugar e diverte, certo? Vai para um outro lugar, certo? Tem a sua atenção chamada para um outro lugar. Isso é se divertir, certo? É sair da seriedade, vamos dizer assim, e ir para algo que já não é tão sério, que é lúdico, que é um jogo, que é uma brincadeira, certo? Que também é uma coisa que tem lugar na vida, obviamente, certo? Mas se a pessoa vive se divertindo, vive saindo do sério, ela vai se tornar uma pessoa dispersa, certo? E qualquer um pode ver isso. E bom, então quando nós falamos em meditar, nós falamos nisso também. Separar um tempo para pensar com profundidade as coisas, não ficar só nos conceitos mais vagos, mais óbvios e elementares de uma questão, tá? E até aqui vocês podem ter percebido que eu falei de uma meditação mais ou menos natural, tá? Até aqui eu estava falando realmente disso, uma meditação mais ou menos natural que nós fazemos se, claro, nós não somos pessoas muito dispersas. Realmente, pessoas muito dispersas têm dificuldade de parar as suas atividades, sejam atividades profissionais. Às vezes a pessoa ela é dispersa, digamos assim, porque ela só pensa no trabalho. Aí ela não é bem dispersa, mas ela é meio bitolada, certo? Ela só tem um fusível, né? Só tem um tico, não tem nem o teco. Certo? Então, ela só pensa no negócio, é só bitolada no trabalho. Bom, também essa pessoa dificilmente vai conseguir meditar, vai conseguir pensar profundamente num assunto. Certo? Então é isso que nós estamos falando aqui, uma meditação natural até aqui. Mas existe a meditação conforme a técnica dos estudos, certo? Conforme a técnica dos estudos. E onde é que eu posso ver isso? Talvez vocês estejam se perguntando, será que não é uma invenção aí desses caras do Instituto Hugo de São Vítor? E bom, você pode ver isso, tu podes ver isso no Hugo de São Vítor, certo? Nós realmente enfatizamos a meditação como método de estudos porque é uma parte do estudo segundo o próprio Hugo de São Vítor, nosso patrono aqui. Então não é porque nós achamos, não é que nós inventamos isso ou tiramos de algum autor obscuro. Não, é o Hugo de São Vítor que fala disso. E outros falam disso, Cícero fala disso, Santo Tomás de Aquino fala disso, Santo Agostinho fala disso, certo? E geralmente até com essa palavra, meditare, certo? Meditação, né? Que é esse pensar com profundidade nas coisas, entrar nos conceitos, certo? Porque nós podemos ficar, como eu já disse, na superficialidade do conceito, certo? Eu vou fazer mestrado, por um lado vou gastar tempo e dinheiro, por outro lado eu vou ficar estagnado na minha vida profissional, talvez. E, bom, as duas coisas existem, mas nós estamos ainda no superficial dos conceitos, nós pensamos só nas coisas mais óbvias até aqui, certo? E quando eu digo mais óbvias é no sentido de superficial mesmo, porque não que os conceitos estejam errados, nós só não entramos neles, certo? Nós não concretizamos os conceitos na nossa vida. Certo? Então, quando eu falo que vou gastar tempo e dinheiro, isso aí vale para todo mundo, certo? Agora, na minha vida, quanto é que é esse dinheiro? Quanto é que eu disponho e quanto eu posso investir? E quanto é inteligente investir neste momento na minha vida? E o tempo, né? Quanto eu disponho de tempo? Quanto eu posso investir? Poderia eu investir o meu tempo no mestrado nesse momento? Aí nós já começamos a entrar nos conceitos. Nós começamos a usar o conceito para aquilo que ele serve mesmo, que é para iluminar a nossa vida, certo? Para iluminar a nossa realidade, certo? Porque a nossa realidade é a realidade de todo mundo, mas nós temos a nossa particular, nós temos a nossa circunstância mesmo. Aí nós usamos os conceitos também para isso. Não é só para estudar desinteressadamente, assim, para entender o cosmos, as estrelas, a Via Láctea, coisas distantes de nós. Não, é para entendermos a nossa vida também. Existe o estudo desinteressado que só quer saber como as coisas são realmente.
Isso é válido, isso é bom. Mas tem a parte do estudo também que nos toca, que ilumina a nossa própria vida e nos ajuda a transitarmos melhor no mundo. É para isso que serve também o estudo. Se não tiver isso, bom, nós vamos ser só os caras que olham para a Lua e acabam caindo dentro de um poço, talvez de tanto olhar para a Lua. Então, bem, aí como é que funciona a meditação nos estudos? Vamos pensar nisso agora. Tá? E daí nós vamos ver que o nosso caro Hugo de São Vítor, ele nos propõe então um esquema, certo? Ele nos propõe uma estrutura de estudos. Então, a meditação é algo que entra nesse esquema de estudos dele. São um esquema em 3 passos, assim, bem gerais para cada estudo. E aí que entra a meditação. E a meditação, então, entra num esquema de Hugo de São Vítor que envolve, primeiro, leitura, não é? Lexio, meditação, aí em segundo lugar, certo? A meditação, meditatio, e por fim, contemplação, contemplatio, certo? E, bom, dessas 3 etapas, certo? Qual nós conhecemos geralmente hoje em dia? É só a leitura mesmo, né? É realmente, principalmente quem está conhecendo o Instituto mais recentemente, com certeza, ou quase com certeza, nunca ouviu falar de meditação, pelo menos conforme nós propomos aqui, e menos ainda de contemplação, que nem é o nosso assunto hoje, tá? E a contemplação até pode ser colocada de lado, nesse momento, sem grandes perdas. Não porque ela seja a menos importante, né? Certo? Mas ela é como que o resultado quase que natural da boa leitura e da boa meditação, certo? A contemplação é quando nós realmente enxergamos a verdade das coisas. Quando a verdade para nós é quase como o olhar, certo? Nós olhamos e entendemos, mas isso só acontece praticamente depois que nós lemos e meditamos no que lemos. Isso é o importante, certo? O importante é que a meditação é daquilo que nós lemos. Tá? Então, nós só meditamos naquilo que lemos? Sim, só, realmente. Mas aqui nós temos que entender ler até no sentido mais amplo, certo? No sentido de que vocês estão vendo esse vídeo e, nesse sentido, isso é leitura, certo? Leitura aqui como decodificação das palavras de um idioma, de uma língua que vocês já conhecem, e depois de decodificar, entender o significado ou os vários significados que podem até ter um texto, aí vocês meditam, certo? Então, a leitura fica, eu acredito, muito claro como um passo bem distinto, e depois a meditação. Então, primeiro nós absorvemos um conteúdo que vem de um escritor ou que vem de um professor, de um expositor, de um tema, e depois nós pensamos naquilo que nós ouvimos ou lemos, certo? Pode parecer óbvio, e até é, mas isso não é incentivado. Se vocês pararem para pensar na escola, isso não é incentivado, e muito menos é ensinado uma técnica para pensar, que é o segundo passo, segundo momento ainda da meditação. Mas na escola, geralmente se cobra que se ouça a aula, ou se leia um capítulo de um livro e depois se responda com as mesmas palavras praticamente. Então vira uma repetição de uma mesma coisa lida. Repetição é reescrever aquilo que foi lido. Mas não teve o passo, ou não teve, e principalmente não teve feito de maneira decente, o passo que é pensar naquilo que leu, certo? Não tem esse momento nas escolas hoje em dia, não. Me parece bem claro, certo? O professor dá a lição, não cobra que os alunos tentem desenvolver ali na sua frente, não cobra que eles reescrevam com as suas palavras e nem que pensem, que parem para pensar naquilo. Agora parem para pensar,
no que nós acabamos de ver. Esse momento praticamente inexiste, certo? Esse é o momento da meditação. Pode ser feito fora da escola, até idealmente o aluno deveria meditar no que leu fora da escola. Mas como não se ensina isso, como não se incentiva também, dificilmente vai acontecer. Então, bem, aí nós temos a meditação. Bem, quais são os passos dessa meditação? Existem passos? E aí nós podemos encontrar alguns problemas, certo? Realmente aí nós podemos encontrar alguns problemas. Se nós formos ver no Hugo de São Vítor mesmo, ele não vai explicar assim tão pormenorizadamente o que é isso, certo? Ele vai dar uma explicação bem ampla. Bom, é um caminhar pela memória, certo? É um pensar com profundidade, ele vai dizer. Ele vai dizer, é uma cogitação frequente com conselho, é a definição que ele dá. Frequens cogitatio cum concilio. E, bom, para nós isso pode ser, e é mesmo, distante do nosso modo de pensar. Mas, vamos tentar entender, então, essa definição. Cogitar frequentemente. O que é cogitar? Bom, o problema pode começar aí. Cogitar nós podemos traduzir para o nosso pensar, tá? É mais ou menos o termo que eles usavam naquela época, na época medieval, para o que nós usamos hoje em dia, pensar. Estou pensando sobre um assunto. O que é o amor? O que é a vida? Qual o destino do homem? Nós vamos lá elaborar. Isso aí seria o cogitar do Hugo de São Vítor. E aí ele coloca um adjetivo, certo? Frequente, um pensar frequente. Então, é um reconduzir a atenção do pensamento sobre o assunto várias e várias vezes. Não só passar por uma frase e ir para a próxima. Não, se demorar numa frase, num pensamento. Principalmente nas definições, nas frases principais, nas descrições principais de um texto. Certo? Se demorar naquilo. Certo? E para isso, uma coisa realmente é necessária. É que nós tenhamos na memória aquilo que nós lemos. Se nós pararmos para pensar, não é factível que nós vamos ficar pensando sobre uma coisa com frequência se nós sempre tivermos que ficar olhando de novo o livro. Então é por isso que a memória é tão importante. Por isso que até o Hugo de São Vítor vai enfatizar a memória, certo? Como uma parte dos estudos, uma parte integrante, uma parte necessária. Nós temos que guardar na memória aquilo que nós lemos, pelo menos em resumo, certo? Pelo menos num resumo rápido, certo? Então, é isso, é um demorar-se nas palavras ao invés de simplesmente passar pela superfície delas, tá? E ele diz com concílio, certo? Com conselho. E aí também é um pouco difícil de traduzir isso para nós hoje em dia, é até um pouco difícil de interpretar, certo? Mesmo para aqueles que têm alguma habituação nesses estudos mais antigos, medievais e da antiguidade clássica, é um pouco difícil traduzir esse com concílio. Mas ele parece estar indicando mesmo, é um pensar com um pensamento que vem de fora. O conselho geralmente é algo que nós recebemos, certo? No nosso linguajar hoje em dia, alguém nos dá um conselho, faz isso, faz aquilo, certo? Então, é algo que vem de fora. Então, esse com concílio parece ser meditar frequentemente, pensar frequentemente naquilo que nós lemos. É quase algo que é auto-evidente, até simples demais essa interpretação, mas parece que é isso mesmo. Esse conselho é aquilo que nós lemos, certo? Aquilo que nós acabamos de ler, nós devemos pensar frequentemente e até ardorosamente. Nós devemos colocar paixão naquilo, certo? Eu quero entender aquilo que eu acabei de ler, quero entender, então eu reviro, e aí a minha mente, isso é uma parte importante, tá? Minha mente vai tentar fugir daquele assunto, vai tentar se divertir para alguma outra coisa, vamos ver TV, deixa eu ver aqui a última atualização do Instagram, volta, certo? A vontade puxa de volta essa atenção que quero fugir, então sempre, esse é o frequente, certo? É sempre voltar ali e botar, não, eu vou mastigar, certo? Vou mastigar essas palavras. E por isso
Inclusive, a meditação é muitas vezes comparada ao mastigar e ao ruminar, certo? É aquela coisa que tu pensa, engole, digamos assim, com a inteligência, mas volta de novo, certo? A comida, que é aquilo que nós lemos, volta de novo para a nossa mente. Nós pensamos de novo, tá, mas talvez queira dizer outra coisa. Então, isso quer dizer isso. Então, é um interesse, certo? É um amor colocado na coisa a ser entendida, no texto. Um amor ao texto, um amor às letras, mas esse amor quer se converter em entendimento pleno, certo? Isso é a meditação. Vamos tentar dar um exemplo aqui, tá? E aí, também, fazendo uma breve, uma pequena observação. Nós podemos meditar em coisas muito pequenas, certo? Em palavras, é o que eu quero dizer. Por exemplo, vou meditar numa palavra, amor. Vou meditar numa palavra, matemática. Eu vou ficar lá, matemática. Aí, o que isso me sugere? O que está na minha mente, na minha memória sobre matemática? Daí eu vou começar a me lembrar das coisas. Tem a ver com números, tem a ver com contas, tem a ver com sinais gráficos que indicam operações. É uma coisa abstrata, não é algo concreto. Várias coisas que estão na minha memória, várias memórias ou lembranças minhas sobre aquele tema vão aparecendo, e isso é o meditar. E aí, conforme essas coisas vão aparecendo, eu vou tentando encaixá-las, articulá-las. Bom, então, a matemática é contar. Não, mas não é só contar. É a teoria dos números. Teoria dos números. O que isso quer dizer? Meio vago, tá? Isso é o meditar. Então, tenta encaixar. Tem a ver com contar, mas contar não é a definição, não é a própria matemática, é uma parte só. Então, eu coloco de lado, só uma parte, certo? Então, é uma teoria, tá? Mas teoria muitas coisas são teoria, certo? A ciência é uma teoria, a física é uma teoria, a biologia é uma teoria, mas isso aí não é a matemática. Então, pode ser que seja o gênero, mas qual é a diferença específica da matemática, certo? E bem, é isso. Você pode estar pensando aí do outro lado, olha, eu não tenho quase nada sobre matemática na minha cabeça. Tem muito pouco conteúdo, na minha memória ficou muito poucas coisas sobre isso, eu não conseguiria articular essas coisas. E, bom, é por isso que você precisa então de quê? Acho que vocês podem adivinhar. De mais leitura. O que está faltando? Se a meditação é ruim, é parca, é insuficiente, é escassa, se falta material, é porque a leitura foi ruim até então. Então você precisa ler mais. Aí eu vou ter que ir lá procurar um tratado sobre matemática, um tratado sobre teoria dos números, tratado sobre aritmética, quais são as partes da matemática. Daí eu já não sei elencar. Bom, vou ter que procurar numa leitura. Hoje em dia, num vídeo da internet, certo? Mas, bom, eu queria trazer aqui rapidamente como exemplo do que nós podemos meditar. Pode ser uma palavra, pode ser uma frase só. Pode ser um texto inteiro, um parágrafo inteiro. Dificilmente vai ser 120 páginas. Nós não vamos conseguir meditar de uma vez só, 120 páginas. Então, por isso nós temos que ir adequando, certo? O tamanho de conteúdo que nós conseguimos meditar. Mas uma palavra é bom, uma frase é bom, um parágrafo é bom. Algumas pessoas já vão ter dificuldade, porque vai ser muito conteúdo. Não tem problema, falta treino. Vamos começar com coisas menores. Sempre que o conteúdo é muito para nós, para a nossa capacidade, a gente diminui. É bem natural, certo? Se um parágrafo é muito, diminui para 2, 3 frases. Se isso já é muito, uma frase. Se uma frase é muito, diminui para uma palavra ou 2, tá? A frase que eu ia propor como meditação, mas, claro, sem, obviamente, querer extrair tudo dela, tá? Mas a frase do Evangelho. Onde está o teu tesouro, lá estará o teu coração. Então, bem,
quais são os elementos constitutivos, não é? Da frase. Começa com onde, certo? Onde, que gramaticalmente, e é bom nós sabermos um pouco de gramática, assim, por isso que também a gramática é a primeira das artes liberais e está muito ligado com a meditação, certo? Mas onde é um pronome de lugar, certo? Pronome relativo de lugar. Então, estamos falando de um lugar, certo? Onde está o teu tesouro? Lá estará o teu coração. Oh, mas espera aí, certo? Tesouro e coração, não. Meu coração está no peito. Então, o meu tesouro, eu não vou tirar meu coração para botar em certo lugar onde está o meu tesouro físico. Olha só, então, obviamente, não é? Essa é uma primeira constatação, mas muito importante. Nós não estamos falando de tesouros físicos, certo? Ou pelo menos não estamos falando do coração físico. Isso está muito claro. A pessoa pode considerar o seu tesouro, obviamente, um baú cheio de moedas de ouro, ou a sua conta bancária, ou um dinheiro embaixo do colchão, certo? Tudo bem, então lá está o teu coração. Não fisicamente, obviamente. Então lá está o quê? A tua afeição, o teu amor, certo? Então aquilo que está querendo dizer aqui, então, nosso Senhor, certo? Então, nosso tesouro, certo? Tesouro aqui também, obviamente, não quer dizer que é uma única coisa que nós amamos nessa vida, mas aqui ele com certeza está querendo dizer que tesouro é aquilo que nós mais amamos, tá? Porque é lá onde está o coração. Então, veja que a imagem é tão bonita por isso, é quase como se aquilo que é o nosso maior tesouro é aquele onde nós quase tiramos do peito e colocamos o coração, que também é a parte mais importante do nosso corpo, certo? Então, ele está equacionando aquilo que é o mais importante fisicamente, digamos assim, com aquilo que é mais importante organicamente, tá? Mas o nosso tesouro pode não ser algo físico também, aí nós paramos para pensar, certo? Então, o meu tesouro não é algo meramente físico, como um baú cheio de moedas. Então, pode ser uma pessoa, tá? Tá, mas então é uma pessoa, é um corpo, é algo físico. Não, mas não é só o corpo, eu não gosto de um corpo, certo? Veja que estamos meditando aqui, nós não gostamos só de corpo, não é? Certo? Uma mesa é um corpo, um livro é um corpo. Nós não gostamos de coisas só porque elas são corpos, de pessoas porque elas são corpos. Gostamos também por causa de algo a mais, da personalidade dela, dos pensamentos dela, das afeições dela que estão no lugar. Então, isso. Então, o meu tesouro pode ser uma pessoa, minha esposa, os meus pais, certo? Os meus amigos. Então, lá estará o meu coração. É a eles, digamos assim, que pertence o meu coração. A Nosso Senhor, nós sabemos, na sua doutrina, ele diz, olha, tu deves querer a coisa mais alta, tá? Então, o nosso coração, tecnicamente, para Nosso Senhor, não deve nem estar com essas pessoas, porque eles não são o nosso maior tesouro. Podem ser parte do nosso tesouro, mas não é o maior. Certo? O maior tem que ser Deus. E essa que é a questão de tudo aqui. Mas onde está Deus? Certo? Ele não há um sinal físico dele. E também a isso, então, parece que ele está chamando a atenção. Olha só, vocês devem amar a Deus sobre todas as coisas. O vosso coração deve estar com Deus. Mas onde está Deus? Deus está invisível, como é dito também. Então, como nós, seres humanos, podemos colocar nosso coração em algo invisível? É fácil colocar num baú cheio de moedas de ouro. É fácil colocar numa pessoa que nós vemos que está presente. Ou até em outras coisas, na casa da praia, na comida, no sexo, em várias coisas. Que são mais ou menos físicas e podem ser tocadas, vistas, apreciadas. É como colocar o coração naquilo que é a maior coisa de todas, mas é invisível, certo? Então, essa vem ser a questão para nós
cristãos e católicos aqui, especialmente nós aqui do Instituto, por exemplo, certo? Como colocar o coração em Deus, que é invisível. E pelo fato de que nós só podemos ver os efeitos, certo, de Deus, a sua criação, pelo menos ver, certo, ver, tocar, cheirar, nós só conseguimos fazer isso com a criação, não com Deus. E nós, como animais, vamos tender a amar principalmente, ou em primeiro lugar, vamos tender a amar aquelas coisas que são físicas, que os nossos sentidos podem captar, perceber. Então isso nos coloca a questão. E aí nós estamos melhor se nós refletimos, eu acho, como eu propus aqui, certo? Nesse famoso passo do Evangelho. Onde está o teu tesouro, lá estará teu coração. E aí, nosso Senhor, todo o cristianismo, toda a doutrina, toda a história narrada é para que nós aprendamos a colocar o nosso coração em algo que é mais ou menos invisível, certo? E aí nós já tivemos algum entendimento melhor dessa frase, nós já tivemos algum entendimento melhor até da realidade por meio dela, eu acredito, certo? Sobre as dificuldades que nós vamos enfrentar, sobre o fato de que nossa animalidade vai tender a querer entesourar as coisas aqui, e nós, com a nossa inteligência, inteligência e vontade, vamos ter que passar por isso e buscar aquilo que é maior, mas invisível. Então, bem, fiz essa pequena meditação com as minhas capacidades, que obviamente não são as maiores possíveis. Se vocês forem procurar nos santos padres, nos grandes comentadores, vocês vão encontrar coisa muito melhor. Mas é bom porque é um exemplo do que vocês podem fazer, certo? Como é que vocês podem refletir numa passagem curta do Evangelho, por exemplo. Isso vale para qualquer tipo de estudo. É um pouco diferente? Mas isso é a meditação. Então, extrair da memória no primeiro momento tudo aquilo, fazer um esforço para extrair da memória tudo aquilo que nós temos que se aproxime daquela ideia que nós estamos meditando, e aí tentar começar a encaixar as coisas, certo? Pensando frequentemente, certo? Sempre voltando e voltando ao assunto, tirando uma conclusão, mas aí voltando a refletir para ver se não há outras conclusões, encaixando cada vez melhor até que uma hora dá um clique, certo? E a nossa inteligência diz, olha, isso aqui está muito próximo da verdade. Nós sentimos esse clique, certo? E aí, isso aqui está bom, certo? Nós podemos melhorar? Dá para melhorar até aquilo que nós já descobrimos como verdade. Mas quando chega um ponto que a inteligência diz, olha, é por aqui, nós sentimos um alívio, nós sentimos um gozo naquilo, certo? E aí nós passamos a ter uma espécie de contemplação, de enxergar a verdade sobre o assunto estudado por meio da meditação. E aí aquilo se torna quase como um olhar para nós. Isso é contemplar, é olhar, certo? Mas olhar com a inteligência, não só com os olhos. Então, bem, fizemos esse pequeno vídeo aqui para tentarmos explicar um pouco melhor a meditação. Nós vamos voltar nesse tema, eventualmente, sim, vamos sempre voltar. E vamos dar outros exemplos também de um estudo mais teórico, da meditação sobre um estudo mais teórico, como a matemática, como a filosofia, como a literatura. Vamos fazer, sim, isso. E fazemos várias vezes, certo? Em vários canais nossos aqui, nos nossos cursos, certo? Por exemplo, no curso Formação Lendo os Clássicos, nós fazemos isso com a literatura. Tudo aquilo que nós expomos ali é o fruto da nossa meditação sobre os livros ali lidos, certo? Então é isso. Temos de meditar sempre. Não apenas ler, tá? Se nós lemos, passamos o olho por cima de várias palavras, aquilo pode suscitar imagens rápidas na nossa cabeça. Mas isso não é meditar. Isso não é pensar com profundidade. E é isso que nós devemos buscar para que o estudo seja frutuoso mesmo, renda frutos mesmo, que fiquem na nossa memória
que se apeguem a nós, virem parte da nossa vida, virem parte da nossa experiência e nos sirvam para a vida, para melhorarmos no nosso dia a dia nas coisas que a gente faz. É para isso que serve o estudo também, não é só para termos umas ideinhas na cabeça, certo? Então, nos vemos numa próxima. Até lá.